E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, toda a igreja bem forte sentindo isso. Você não está numa cerimônia, amém? Você não veio aqui para assistir uma palestra, amém? Então diga comigo: a fé é importante. Somente através dela eu posso agradar a Deus. Diga bem forte: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A palavra de Deus também diz que o justo vive pela fé. Então a fé é importantíssima. A fé é algo que você tem que cuidar. A fé que nasceu no seu coração, a fé que você possui. Não pode ser uma fé que você associa ela com esperança. Isso todo mundo tem. A fé bíblica é a certeza. A fé bíblica traz a existência. Digam glória a Deus. A fé bíblica faz acontecer aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, nós precisamos proteger a nossa fé. E como protegemos a nossa fé? Quando nós eliminamos as coisas que o Senhor Jesus diz que ameaça a nossa fé. E aqui, Jesus fala de algo que ameaça, que coloca a nossa fé em risco. Se você perder a fé bíblica, você não persevera com Jesus. Você pode continuar, repito isso, e ouçam isso toda a igreja. Você pode continuar sendo uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa do bem. Ok, tudo bem, mas quando a gente fala sobre fé, a fé não está associada somente a isso. A fé é acima de tudo isso. Amém, pessoal? A fé traz existência ao mundo natural. Fé não leva você a fazer uma faculdade e ganhar 4, 5, 6 mil por mês. Isso é comum, todo mundo que faz faculdade vai ter. Se você estudar direito, você vai ter um salário aí de 10, 15, depende da área que se você for criminal, você vai ganhar 50, 100 mil reais. Isso aí você não precisa de fé. Não é sobre essa fé que eu estou falando. Isso é uma consequência natural do que você está fazendo. Amém, pessoal? Estão me compreendendo, sim ou não? Se você se tornar um jogador de futebol, você vai ganhar 50, 100 mil, até mais. Isso não é fé. Isso é consequência natural das suas plantações. Consegue compreender? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da fé, daquilo que traz, as coisas que não existem como se já existissem. Aquilo que faz o impossível acontecer. Aquilo que faz o impossível acontecer. É dessa fé que eu estou falando. Amém, pessoal? Aquela que realmente abre o céu. Aquela que traz existência àquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para os seus dias atuais. Digam glória a Deus. É sobre essa fé que eu estou falando. Amém? Porque as pessoas confundem fé com alguma coisa que vai trazer dinheiro para ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Obviamente que a fé te leva à prosperidade. Mas não associe a fé somente a essas coisas tão pequenas dessa vida. A fé é além disso. A fé que te abençoa aqui é aquela que te coloca na eternidade. Estão me compreendendo, sim ou não? A fé bíblica, ela te dá capacidade de você viver o que a palavra de Deus diz. Portanto, você precisa cuidar dessa fé. Um dizendo para o outro, diga assim: cuida da sua fé. Os obreiros dizendo para os obreiros, diga para os obreiros: cuida da sua fé, obreiro. Amém, pessoal? Por quê, irmão? Porque se o diabo roubar a sua fé, ele rouba a sua salvação, ele rouba a sua vida com Deus. E ele não pode fazer isso, mas isso está sobre a nossa responsabilidade. Olha o que o Senhor Jesus disse. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? De novo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? O que é uma ameaça à sua fé? Um comportamento descomprometido com a vida com Deus. Se você anda descomprometido com Deus, isso vai ameaçar a sua fé. Estão comigo, sim ou não? Sim. Jesus, ele é claro. Vamos ler nessa versão. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta você chamar Deus de Senhor, Jesus de Senhor, se você não faz o
que Jesus disse. Não existe vida com Deus descompromissada. E o que é que Jesus diz? Diversas coisas sobre essa vida, Jesus diz que nós temos que viver, que nós temos que cumprir, que nós temos que fazer. Amém? Amém. Diversas coisas. A pergunta que você tem que fazer agora é: você tem feito o que Jesus diz em sua palavra? Você tem procurado em todas as ações que você tem da sua vida? Quantos por cento estão alinhadas com aquilo que Jesus diz? Talvez você não esteja 100%, ok. Mas existem pessoas que não têm nada alinhado. Existem outros que vivem tão distante, uma vida tão descompromissada, que se você olhar 10, 20% está em linha. E esses 10, 20, 30% que está em linha é porque beneficia ele mesmo. Muitos não adulteram, porque sabem que se adulterar terão problema, perderão seu casamento, sofrerão as consequências graves. Muitos não roubam, porque sabem que se roubar terão problemas na sua vida. Então percebe, muitas pessoas fazem o que Jesus diz, mas aquilo que fazem na verdade só beneficiam eles mesmos. Jesus também diz: amarás a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de você, ama a Deus acima de tudo, ama a Deus acima do seu trabalho, ama a Deus acima do seu diploma, ame a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus também diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O Senhor Jesus também diz: obedecei os vossos pastores, porque eles velam para guardar a sua alma, eles velam pela sua alma, eles cuidam de vocês. Obedeçam para que eles não façam o que fazem gemendo, mas com alegria no coração. Amém, pessoal? A palavra de Deus fala sobre muitas coisas, sobre diversas áreas da nossa vida. E às vezes, querido, aquilo que nós fazemos, nós só fazemos porque é lucro e benefício para nós. A palavra de Deus também diz: ama o teu próximo. A palavra de Deus também diz: como que você pode dizer que conhece a Deus se não ama o teu irmão? A palavra de Deus também diz: perdoe, ore pelos seus inimigos. Como poderão me chamar de Senhor, Senhor, e não guardo o que eu digo? Então uma fé descompromissada com a prática da palavra, ela sacrifica a sua vida espiritual. Amém, pessoal? Existe algo que ameaça a nossa fé: o descomprometimento. Isso ameaça a nossa fé. Estão comigo, sim ou não? Sim. Então são diversas coisas. Olhe para a sua vida e analisa o quanto daquilo que você faz está em linha com a palavra de Deus. Mas repito, não só aquilo que te beneficia, mas aquilo também que faz com que você abençoe a vida de outro, que você seja canal na vida de outro, que você semeie na vida de outro, que você plante na vida de outro, porque a fé com Deus é seguir o que Jesus diz. Como me chamam Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas 5:16. Olha aqui: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Preste atenção. Percebe como que está dito aqui? Digo, porém, andem no espírito. Então o Senhor está nos dando uma palavra que é uma ordem direta: andem no espírito. Quando você não anda no espírito, você sacrifica a sua fé. Existem pessoas que a fé não funciona, e aí ele pergunta: por que a minha fé não funciona? Será que Deus mudou? É porque o pastor não ora mais do mesmo jeito. É porque não tem mais aquele irmão, não tem mais aquela irmã que ora comigo. Não, meu querido, a fé funciona
de forma individual. Se alguém puder unir com você, ótimo, mas se não puder, a fé que está no seu coração é a fé que te abençoa. Estão me compreendendo? O que ocorre às vezes? Exatamente, porque me chama Senhor, Senhor, não faz o que eu digo, não fazem o que eu mando, mas estão me chamando de Senhor, Senhor. Então o Senhor Jesus está dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não quer cumprir a concupiscência da carne, o que tem que fazer? Fazer um jejum? Não, andar no espírito. Não adianta você fazer sacrifício de tolo. Tem gente jejuando e não vive a palavra, e depois diz: eu fiz um jejum, mas as coisas não mudou, porque não adianta você passar fome e não cumprir a palavra. Deus não tem compromisso com o meu e com o seu jejum. Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz na palavra dEle. Se Deus falou algo, faça o que Ele falou, porque Ele vai honrar o que Ele falou. Estão me compreendendo, sim ou não? Deus tem compromisso com a palavra dEle. Não adianta ser crente de meia boca, tem que ser crente de verdade. Tem que ser crente verdadeiro. Se Ele diz anda no Espírito, não adianta ficar com conversa. Ou você anda no Espírito, ou não vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Se você não for honesto com você mesmo, você vai procurar alguém que dá respaldo à sua vida descompromissada. Você vai procurar alguém que fale algo para te manter descompromissado. Ah, não, irmão, é mesmo assim. Ah, é que faltou alguém te ajudar. É que faltou alguém. Não, irmão, faltou cada um de nós vivermos o que a palavra de Deus diz. Existem momentos na vida que ninguém vai estar com você, por mais que as pessoas te amem. Daniel caiu na cova dos leões, foi jogado lá. Até o rei que fez o decreto amava Daniel e não pôde livrá-lo. Até o próprio rei amava Daniel e não pôde socorrê-lo. E ele estava sozinho na cova dos leões. Mas sabe de uma coisa? Ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele não vivia uma fé descompromissada. Ele era praticante da palavra. O rei fez um decreto que quem orasse a Deus seria jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Obedeceu o rei ou obedeceu a Deus? Obedeceu a Deus. Eu fico imaginando, irmão, o Brasil tem aí 80% dos brasileiros são evangélicos, são cristãos. Se entrar um presidente e decretar algo contra Deus, a maioria obedece o presidente, e ainda vão usar a Bíblia para obedecer o presidente. Vão dizer assim: a palavra de Deus diz que toda autoridade é dada por Deus. Mas na verdade estão justificando a sua falta de fé em Deus. Toda autoridade é dada por Deus, mas o apóstolo Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que a homens. E essa fé tem que estar viva em nosso coração. Cumprir a palavra de Deus. Porque se você quer ser abençoado, não é com oração forte, não é com jejum forte, não é com novena, não é subida no monte, é compromissado com a palavra de Deus, crendo no que Jesus falou. A tua fé te leva à vitória. A tua fé te leva à vitória. Deixa eu alinhar algo, eu não estou falando contra a oração. Você tem que ter vida de oração. Você tem que ter vida de intimidade com Deus. Mas tem gente que pensa que pelo muito falar será ouvido. Não adianta falar, não adianta orar, se a minha vida não está cumprindo a vontade de Deus. Deus não tem compromisso com o homem descompromissado. Deus diz assim, olha, presta atenção: se vocês forem infiéis, eu continuarei sendo fiel. Agora, sabe qual é o problema? Muita gente entende esse versículo totalmente errado, com a mente pecadora. Ele pensa assim: ah, que bom, Deus diz que se eu for infiel, Ele vai ser fiel, Ele vai me abençoar. Não, não, Ele vai ser fiel, Ele vai cumprir a palavra. Ele diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Ele vai ser fiel, Ele vai fazer você colher o que plantou. Estão me compreendendo, sim ou não? Está claro, irmão? Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o Espírito,
e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está entendendo? Não adianta, querido, ficar com meias conversas. O meu espírito vai vencer quando eu andar em espírito. Por quê? Porque a minha carne cobiça contra o meu espírito, e o meu espírito contra a minha carne, um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Então há uma guerra constante, o meu espírito contra a minha carne. Mas o segredo é andar no espírito, é não ficar Senhor, Senhor, mas é fazer o que Ele diz. Amém, pessoal? Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Digam comigo, as quais são? Prostituição, impureza, lascívia, continua, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Geralmente quando a gente fala sobre a obra da carne, a gente fica sempre preso lá, né? Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo isso a gente faz muito bem, mas tem uma coisinha aqui que crente é perito: dissensão. Sabe o que é dissensão? São grupos que discordam de outros grupos. Facções, dissensões, são pessoas que ficam ao tempo todo falando do outro, se opondo ao outro. Eu não estou falando de se opor a pecado, se opor às coisas erradas, traduzindo em miúdos, pessoas que trancam o coração para irmão, pessoas que ficam com fofoca, pessoas que ficam com panelinha. Aonde vão eles têm panelinha, é em família tem panelinha, é na igreja ele tenta fazer a panelinha, se ele for para o colégio ele tenta fazer panelinha lá. A pessoa, ela tem esse espírito de dissensão. Estão conseguindo compreender, irmão? E o que adianta chamar Deus de Senhor? O que adianta? Pessoa sempre fica com divergência, diverge de tudo, diverge do obreiro, um obreiro diverge de outro, o irmão que diverge do outro irmão, obreiro que diverge do pastor, é aquela confusão toda. Mas aí na hora da oração fica chamando Deus de Senhor, e aí a fé não vai funcionar. Amém, pessoal? Apóstolo, mas acontece isso aqui? Não, eu não sei se está acontecendo, irmão, não tem que pregar porque acontece, tem que pregar porque está na Bíblia. Quem prega o que está acontecendo não é nem pastor, é um doido, sei lá o que é isso. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, mas eu sei que acontece isso, é ou não é verdade? Ou só acontece na igreja do vizinho, ou só acontece na família do vizinho? Não. Amém? Então, irmão, nós ficamos muito prestando atenção, eu não sou idólatra, eu não sou feiticeiro, eu não estou em prostituição, mas está em dissensão. Ele não consegue ter paz, irmão. A vida dele não está limitada só à vida dele. A vida dele é observar a vida dos outros. Pessoas que vivem assim, a fé não funciona. E sabe de uma coisa, sabe o que é o pior? A tua fé não vai funcionar e o diabo vai te enganar, porque você é uma pessoa que fica com dissensão, sempre divergindo, diverge disso, diverge daquilo. Agora então com o negócio de WhatsApp, né, irmão? O diabo ganhou espaço com o negócio de WhatsApp, porque antigamente os fofoqueiros que tinha que fazer uma fofoca, dava trabalho para fofocar, é ou não é verdade? Agora basta, né? Está na ponta do dedo mandar fofoquinha. Você viu, irmão? Eu não estou dizendo que eu sei disso também, pessoal. Eu vou repetir. Se eu soubesse, eu nem pregaria, porque eu não sou pastor guiado por situações. Eu sou guiado pelo Espírito. Amém? Nem teria que pregar. Eu nem pregaria. E se estivesse acontecendo, eu falaria, não vou pregar. A circunstância não me move. Quem me move é o Espírito. Amém? Mas eu preciso dizer o que a palavra de Deus diz. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo?
Eu estou dizendo, elimine da sua vida a dissensão, as divergências, as discordâncias das vidas alheias. As pessoas, irmão, cada um aqui não é servo um do outro. Eu não sou teu servo, você não é meu servo. Aquele obreiro não é servo do outro obreiro, o irmão não é servo do outro irmão. Todos nós somos servos do... Portanto, nós somos servos alheios um do outro. E a palavra de Deus diz que nós não devemos repreender servos alheios. Eu não tenho servo, portanto eu não tenho que repreender ninguém. Quem repreende é Deus, através da palavra. Então nós não temos que divergir, irmão. Se nós cumprirmos a palavra de Deus, fazer o que Deus manda, seremos abençoados. Muitas coisas vão acontecer na vida do povo sem uma oração. Escute o que eu vou dizer. Muitas coisas, não estou falando todas, mas muitas coisas vai acontecer na vida do povo sem nenhuma oração, bastando apenas obedecer a palavra de Deus. Tem muitas coisas que você nem precisa nem orar, basta obedecer o que Deus falou, que as bênçãos se manifestam. Agora, está orando, não tem resposta, está fazendo das tripas o coração, não é atendido. Pergunta se não há algo que você precisa consertar dentro de você, irmão. Pergunta: Deus, tem algo que eu preciso consertar? Se você sabe, peça perdão na hora e mude. Pedir perdão não é fazer igual fazem os religiosos, perdão, mas amanhã eu vou fazer de novo. Para que eu possa pedir perdão, eu tenho que me arrepender. E arrependimento não é remorso. São duas coisas diferentes. Você vai ver que Pedro, quando negou Jesus, chorou. Judas também chorou. Um caminhou com Jesus e o outro se matou. Por que um se matou e o outro caminhou com Jesus? Porque Pedro se arrependeu. E o Judas sentiu remorso. São duas coisas diferentes. Arrependimento é mudança de pensamento e mudança de atitude. Se você muda o seu pensamento, você muda as suas atitudes. Isso é arrependimento. Arrumou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, pratique a palavra, porque as bênçãos se manifestarão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 diz: se porém deres ouvidos à minha palavra, procurando e guardar o que nela está escrito, então sobre ti virão todas as bênçãos e te alcançarão. O povo de Israel sabia que muitas coisas na vida deles, o que eles precisavam era apenas andar em linha com a vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus, porque já automaticamente se manifestavam as bênçãos sobre a vida do povo. Então tem coisa que nós precisamos arrumar. Se você tem esse espírito de dissensão, irmão, arranque isso do seu coração. Se você tem a facção, grupinhos, não concordo com fulano, não concordo com ciclano, irmão, deixa a vida do fulano, deixa a vida do ciclano. Concentra a sua vida em Deus, em agradar a Deus. Cuida dos seus, da sua família, porque do contrário você vai negar a fé. Para de cuidar dos outros. Amém, pessoal? Vamos continuar em nome de Jesus. Gálatas 5. Paramos no versículo, vamos terminar o versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Heresia é falsos ensinamentos, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria. Repita comigo: e coisas semelhantes a essas. Percebe que aqui tem um catálogo, mas esse catálogo ele não para no que está escrito. Agora abre um leque: coisa semelhante a essa. Entende? E coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, diga comigo, não herdarão
o reino de Deus. Presta atenção, sabe o que significa não herdar o reino de Deus? É não ter autoridade no mundo espiritual. Quem não herda o reino de Deus pode falar em nome de Jesus que não funciona. Porque reino de Deus é o poder de Deus dentro do homem. Quando Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus, ou eu trouxe o reino de Deus para dentro de vós, a partir daquele momento, como eu já preguei aqui, muitos de vocês já ouviram, o único milagre que não aconteceu no Velho Testamento pôde acontecer no Novo. Por quê? Porque foi chegado o reino de Deus. E qual foi esse milagre? Expulsar demônios. Ninguém no Velho Testamento pôde expulsar demônios, sabe por quê? Só um reino poderoso, só um mais valente do que o valente pode amarrar o valente e expulsar ele. Conseguiram compreender? Tem muita gente, irmão, que não tem autoridade no mundo espiritual. Ele fala em nome de Jesus, ele ora em nome de Jesus, mas o poder de Deus não opera. Por quê? Jesus está dizendo, se você fica com dissensão, se você é um ciumento, se você é uma pessoa que fica falando mal dos outros, o reino de Deus não está sobre você, porque o meu reino não pode ser corrompido. Estão conseguindo compreender? Você quer autoridade no mundo espiritual? Viva a palavra. Você quer ser uma autoridade? Você quer falar em nome de Jesus e demônios dobrarem joelho? Você quer falar em nome de Jesus e doença ser curada? Você quer falar em nome de Jesus e ver o nome de Jesus operando? Então deixe apenas de ser crente e seja um crente praticante da palavra de Deus, e você verá o poder de Deus atuando na sua vida e por seu intermédio. É por isso, irmão, que você vê muitas pessoas fazendo tudo que ensina na igreja e não funciona. Sabe por que não funciona? Porque não tem o reino de Deus. Ela não herdou a autoridade, não é autoridade espiritual. E sabe que se você pudesse ouvir o demônio, os demônios falariam como falou aquele homem que tentou expulsar os demônios porque viu Paulo expulsando. Ele disse, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço muito bem, mas você, eu não sei quem você é. Sabe por quê, irmão? O mundo espiritual só se dobra diante de uma autoridade. Consegue compreender? Se você quer ser uma autoridade no mundo espiritual, se você quer falar e o diabo se dobrar diante de você, se você quer ver o poder de Deus operando, meu irmão, não fique só Senhor, Senhor, faça o que Ele te manda. Vamos aplaudir o nosso Deus, bem forte. Vamos falar com Deus, se põe de pé em nome de Jesus.